Já fui nos últimos 7 All-Star Games presencialmente, fui nos últimos 4 finais. Então a minha vida pessoal assim de viagem está muito conectada ao basquete. E então não é só o basquete enquanto atividade física, mas basquete enquanto ambiente. Eu consumo basquetebol, é a coisa que eu mais conheço hoje na minha vida, sem dúvida é isso. Como é que você faz para gerir o seu tempo aí na vida doméstica? Já te causou algum problema, alguma encrenca doméstica séria ou a sua paixão pelo basquete ou não? Não, eu acho que sério não. Olá a todos e a todas, eu sou a Laura Diniz e esse aqui é o Happy Hour. Na companhia do nosso sempre glorioso Fábio Zambelli, hoje a gente recebe o Flávio Franco, que hoje é sócio da Ernst Young, ele é também coordenador do curso de gestão de departamentos jurídicos do INSPER e cofundador do Jurídico Sem Gravata. Flávio foi apontado o terceiro executivo mais admirado do país, executivo jurídico, desculpe. Agora, em 2020, foi também o vencedor do Deal Making Award, premiação promovida pela Latin America Corporate Council Association, em 2017. O Flávio, antes de se tornar sócio da Ernst Young, foi executivo jurídico na FedEx, diretor jurídico no Walmart, diretor jurídico na Netshoes e na Nextel. Flávio, obrigada por ter topado o nosso convite e estar aqui com a gente para esse Happy Hour. Não, legal, Laura. Obrigado vocês aí pelo convite. Zambelli, é um privilégio aqui estar no Jota. Sou fã do Jota, então muito legal estar aqui com vocês no nosso Happy Hour. Maravilha. Escuta, você está aí numa área externa, perto de uma churrasqueira. Como é que tem sido sua pandemia? Você se mudou para o campo? Não, eu mudei para a varanda aqui de casa mesmo, no meu apartamento em São Paulo. E é onde eu estou ficando a maior parte do dia, na frente do computador, como a maioria das pessoas, Laura. E eu fiz uma mudança profissional no meio da pandemia, né? Então ainda tem essa diferença aqui de ter começado sem ter pisado. Pisei um dia só lá na UI para pegar meu computador, demorou meia hora. E nos últimos 5 meses tenho trabalhado aqui de casa, da minha varanda. Rapaz, então você não conhece seu time pessoalmente? Eu Nada nunca disso vi meu ainda? chefe. O meu time eu não conheço, eu conheci 2 ou 3 pessoas porque a gente conseguiu na semana passada fazer um happy hour, como a gente está fazendo aqui, e tem mais um almoço agendado para a semana que vem. O resto tem sido, eles me veem umas 50 vezes por dia, não devem mais aguentar olhar para minha cara, mas a gente ainda não teve o privilégio de se encontrar pessoalmente. Mas tem funcionado bem, sabe, Lara? Melhor do que eu imaginava, seja a transição, seja a própria condução do time aqui, a condução dos negócios, enfim. Então, sei que tem pessoas ou segmentos aí da economia que estão numa situação muito mais complexa. Então, não quero ficar me lamentando, ao contrário. Eu acho que a gente tem que se adaptar, acho que a gente tem feito isso relativamente bem até agora. Flávio, e você durante esse período, você aprendeu a fazer alguma coisa que você nunca imaginou que teria que fazer? Até por conta das restrições aí de circulação, enfim, mais tempo em casa, teve alguma coisa que você descobriu nesse período de pandemia? Eu queria dar uma resposta, Zambelli, bonita, aí, como eu já vi outros entrevistados aqui falar, não, aprendi a fazer risoto de fungo caramelizado e tal. Mas, assim, eu acho que foi aprender a um pouco mais de autodisciplina, né, em relação ao trabalho, né, em relação a outras coisas também da vida. Então, um exemplo aqui, quando a gente estava ainda mais preso, né, fazer exercício dentro de casa, ou tentar se desconectar um pouco. Eu sou muito ruim de fazer isso. Então, acho que é sempre um exercício constante. Mas, assim, não desenvolvi nenhuma grande habilidade doméstica aqui. Tento ajudar dentro do possível e tocando aqui o dia a dia. Acho que a gente se respeita bem aqui em casa, em termos de espaço. De vez em quando a gente se tromba aqui, tem algumas questões, mas, de novo, eu acho que, olhando para trás, já estamos em dezembro, né? São quase 6 meses que eu estou nessa situação, 7, se eu contar o tempo de claro, trabalhando de casa, então tá tudo bem, tá tudo bem.
Ô Flávio, você mencionou que da sua dificuldade de desconectar, né? Você é um cara assim hiperconectado? Qual é o tempo do dia que você fica online assim Não, assim, eu quis dizer, Zambelli, assim, desconectar das minhas obrigações profissionais. Então, e não estou falando isso como, não acho que é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Mas eu sou muito ativo mentalmente, assim, a minha cabeça é o meu principal amigo, o meu principal inimigo. Então, eu quis dizer no sentido de tentar dosar essas duas coisas dentro de casa, né? Quando você está com outras atividades, eu consigo extravasar ou direcionar essa energia e essa concentração e essa atividade para outras coisas. Quando você está em casa, as coisas um pouco se confundem, né? Eu desligo o escritório, desligo o computador aqui, mas continuo no mesmo ambiente. Então, é um pouco dessa impaciência mental, um pouco dessa energia que às vezes te move muito para frente, mas também pode ser um peso se a gente não conseguir dosar isso. E não estou falando que eu sei não, tá? Eu estou falando alto aqui para eu poder escutar. Quem sabe vocês me dão uma boa dica como fazer isso. Cara, é um negócio louco, né? Porque a gente para de trabalhar e às vezes dá culpa de não estar trabalhando, o escritório está ali do lado, o computador e tal. E às vezes você está trabalhando e tudo que você queria era, sei lá, tá na televisão vendo MasterChef. É verdade. Mas eu tenho um depoimento de aprendizado na pandemia. Não é um grande aprendizado, mas eu descobri que álcool em gel ou líquido para limpar coisa de madeira é muito perigoso. Eu manchei 2 móveis aqui em casa. Eu aprendi o que não fazer. Já é o caminho, né? Assim, muito da minha vida foi nesse sentido, Laura, sabe? De pelo menos identificar. Às vezes eu não sei direito o que eu queria ou o que eu quero, mas eu comecei pensando algumas situações, inclusive em relação ao direito, que eu não queria, né? E pelo menos me ajudou a dar um rumo aqui. Então vou seguir um pouco da sua dica aqui em relação aos móveis. Flávio, e conta um pouco para a gente dessa transição. Assim, quando eu liguei para te convidar, até falei, né? Eu penso diretor jurídico, eu penso em você. E você não é mais diretor jurídico. Não sou. Você fez a carreira como diretor jurídico, você montou um curso para diretores jurídicos, você montou um instituto, né, para diretores jurídicos, você é um nome super conhecido nessa área, um tremendo articulador, e mudou de carreira. E agora é executivo numa consultoria. Numa consultoria, exatamente. Como é que isso aconteceu na sua vida? Aconteceu de uma forma nem um pouco planejada, Laura. Eu sempre convivi com esse biômio, né, de ou escritório de advocacia ou departamento jurídico, né? Então, eu não tinha planos de ir para escritório de advocacia, sempre conduzia a minha carreira nos últimos anos dentro da área corporativa e jamais imaginava trabalhar numa consultoria. E aí, eis que no meio dessa pandemia surge esse convite da Ernst Young. Eles estavam com uma ideia de desenvolver o mercado jurídico de uma forma mais ativa do que vinha sendo feito, e dentro de uma linha de inovação e transformação, né? Então, hoje a minha função dentro da UI é ajudar empresas e ajudar departamentos jurídicos com soluções de inovação. E aí, nesse processo, eu falei, poxa, gente, mas conversando com algumas pessoas mais próximas, né? Poxa, eu vou ter um trabalho comercial também, né? Eu nunca fui vendedor. E aí, algumas pessoas mais próximas falaram, peraí, Flávio, vamos pensar um pouquinho. Você ajudou a criar um Jurista Sem Gravata, você criou o curso no INSPER, você está dentro da empresa há 20 anos, expondo o departamento jurídico, trazendo o departamento jurídico para um protagonismo. Então, você está fazendo vendas todos os dias, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí, quando eu comecei a entender um pouco melhor a proposta da UI, entender o time que eles já tinham lá, Laura, antes da minha chegada, e os cases de sucesso de inovação em departamento jurídico, eu falei, é agora, né? Então, mergulhei de cabeça, assim, 100%,
mergulhado nesse projeto, super animado e muito seguro que eu fiz uma decisão muito correta. Desculpa te cortar. Não, imagina. Quanto tempo demorou desde o convite até a sua decisão? Foi um processo, isso é outra coisa que me surpreendeu, né? Porque o processo de seleção, eu fiz uma primeira entrevista com o Headhunter presencial, e que foi apenas para fazer um shake hands, porque eu já conhecia os profissionais que me chamaram para esse processo. E aí todas as entrevistas com o time da UI, aqui no Brasil e lá fora, foram feitas remotamente, né? Então, começou a pandemia, eu falei, então isso vai virar, sei lá, segundo semestre, daqui 2 meses a gente volta. E não, a gente conduziu o processo todo remotamente, isso me surpreendeu também. Eu falei, poxa, vamos ver onde essa conversa vai parar, né? E de repente veio a oferta. E para começar no meio da pandemia, acho que isso foram uns 3 meses. Eu acho que, comparado com as minhas experiências, eu acho que foi até um processo rápido, Laura. E aí a gente começou e estamos aqui já quase em dezembro, agora no final desse mês, já são 6 meses. Não dá nem para acreditar que já estamos acabando o ano. Flávio, eu queria voltar um pouquinho no tempo para tentar fazer um exercício com você. Como é que foi a sua conexão com o mundo do direito? Qual foi o primeiro estalo que você teve na tua adolescência, na tua infância, lá que você te direcionou para essa carreira? Então, Fábio, eu também queria te dar uma resposta bonitinha, assim, não era o meu senso de justiça, desde que eu era moleque, ou Nilma, né, que queria ser diplomata, todas essas coisas chiques, eu não tinha nada disso, vou ser muito sincero. Quando me perguntavam, eu falava que eu ia ser jornalista. Olha que legal. E aí aconteceu um negócio da minha vida na época, uma das coisas mais cruéis. Sou muito crítico da educação aqui, né, no Brasil, e educação jurídica. E uma das coisas para mim mais cruéis que existem é essa coisa de você tentar fazer uma decisão profissional aos 17 anos de idade. Eu acho isso uma crueldade. Tenho uma filha que está exatamente nessa fase, então estou revivendo um pouquinho aqui, e a sua pergunta me faz lembrar isso também. Mas aí eu tive muita sorte, porque na época que eu me formei no colégio, eu fui fazer uma viagem internacional, fiz um intercâmbio, então eu consegui prorrogar, pelo menos por 6 meses, essa preocupação. E a gente está falando de 91, tá? Faz um tempinho. E não tinha e-mail, não tinha computador como a gente conhece hoje, telefone era super caro, mas tinha carta. Então, assim, a forma que eu usei para me conectar aqui com o Brasil foi escrever para todo mundo. Então, eu desenvolvi esse lado de escrever, como moleque, muito forte nesse período, e eu falei, poxa, eu vou ser jornalista, né? Porque eu sempre fui uma pessoa antenada, noticiário, sempre me interessei. E direito também, porque falaram que é importante escrever bem dentro do direito. Então, assim, não foi uma influência familiar ou senso de justiça ou uma vocação muito clara. E aí, quando eu voltei, fiz 6 meses de cursinho, conversando com profissionais da área, me convenci de que talvez o direito pudesse ser uma coisa talvez um pouco mais ampla. Até porque o jornalismo não era uma coisa tão clara para mim, né? Então, eu sabia o que eu não queria ir para a área de exatas, tenho dificuldade com algumas outras matérias, então eu acabei optando pelo direito, e aí fui prestar vestibular, fiz PUC e tal, mas a minha relação com o direito, ela sempre foi meio complicada, acho que até desde que eu me formei, desde que eu entrei na faculdade até talvez na época do Walmart ali, 2004, assim, foi uma relação meio complicada, não foi uma relação de amor, assim, à primeira vista, muito ao contrário, eu, por vezes, pensei que eu acho que eu deveria trabalhar no jornalismo, e aí a vida foi me levando para outro caminho, e aí, finalmente, eu estou em paz com essa minha escolha lá de trás, mas não foi um processo simples não, Zé. Você gosta de escrever, então escreve bem, você gosta de ler, quem gosta de escrever gosta de ler. Você tem alguma leitura que você tenha feito nesse período da pandemia aí que você tenha chamado a tua atenção, que você esteja lendo agora, que você queria recomendar, sugerir, alguma dica aí pra gente? Eu estou devorando aqui livro gosto muito de biografia,
e gosto muito de basquetebol, né? Como acho que vocês sabem. Então, me aventurei um pouco nesse caminho. Então, li biografia de Kobe Bryant, li biografia do Larry Bird, li o livro do Phil Jackson, enfim. Então, me diverti nisso, né? Mas eu queria só voltar um ponto aqui, Zambelli, em relação à faculdade, para a gente falar um pouquinho do corporativo, depois a gente volta no basquete, porque é um tema legal também. Mas, para me explicar um pouco melhor, na faculdade eu me sentia meio deslocado, porque eu via aqueles colegas de terno e gravata, ou aquelas meninas todas bem arrumadas, e indo para os seus escritórios, e eu perguntava para o meu colega, não, não, eu quero ser juiz. Aí o outro falava assim, não, eu quero trabalhar no Pinheiro Neto. Aí a menina falou, não, eu quero ser promotora. Então. E eu fazia estágio, mas eu não me via assim com essa paixão que as pessoas falavam sobre isso, né? E isso me fez pensar muito se eu não estava no lugar errado, né? Esse lado técnico do direito nunca foi, naquela época, algo que me despertou tanta atenção. Até por um caminho totalmente não planejado, e a gente pode falar sobre isso, eu acabei caindo em empresa. Mas, Flávio, pois não. Desculpa te cortar, antes de você contar que você caiu na empresa, você ficou questionando se você não estava no lugar errado. O que te fez ficar? Inércia ou algo efetivo, assim? Bom ponto. Assim, no segundo ano eu tive uma decisão importante a tomar, porque, como eu falei para vocês, eu fiz uma experiência lá fora, nos Estados Unidos, e ficaram algumas coisas para trás que eu tinha que resgatar lá, né? E eu não tinha mais o apoio, ou não tinha mais condições de pedir o apoio dos meus pais para fazer essa outra viagem, não seria correto. Eu pensei assim, se eu começar a fazer estágio agora, eu não vou ter dinheiro para fazer essa viagem. Então, eu tomei a decisão de, o que eu sei fazer que eu possa ganhar um dinheirinho? Infelizmente, não era o basquete, era dar aula de inglês. Então, eu passei o ano inteiro dando aula de inglês, de segunda a sábado. Do segundo para o terceiro ano, fiz essa viagem lá, resolvi o que eu tinha que resolver e voltei. E falei, olha, de duas uma, ou eu mergulho nisso, né? Ou eu saio da faculdade e vou prestar vestibular e vou tentar o jornalismo, né? E aí eu entrei no estágio, né? De cabeça, num estágio, num escritório muito legal, do lado da PUC, então dei sorte nesse aspecto. Mas mesmo no estágio, Laura, eu gostava do que eu fazia, mas eu não tinha esse brilho nos olhos que os meus colegas tinham. Então, por mais que eu já tinha me encaminhado aí dentro da prática jurídica como estagiário, eu ainda me questionava muito, né? Até o final da faculdade. Então, por isso que eu falei que essa minha relação não foi uma relação de amor à primeira vista, porque mesmo depois de formado por alguns anos, eu carreguei essa dúvida se realmente eu tinha feito a escolha profissional correta como estudante. Boa. E você quer seguir para... Desculpa, Fábio, ia só puxar agora para ele seguir para como é que caiu na área jurídica. Isso aí. Na área empresarial, você diz, né? Ui, empresarial, desculpa, meu gato caiu. Não, assim, eu estava nesse estágio, Laura, e aí o pessoal, quando chegou no quinto ano, o pessoal do escritório, que eu adoro, me deram a seguinte notícia: Flávio, a gente gosta muito de você, mas infelizmente o escritório é pequeno, a gente não vai poder te absorver como advogado. Então, assim, foi um baita choque. E aí eu acabei fazendo um outro estágio, né, consegui um outro estágio, já como quinto anista, coisa que não era muito simples à época, com a promessa de que quando eu me formar, passar no exame da OAB, eu ia ser efetivado, né? E eu lembro que eu ganhava R$800 como estagiário, né? A gente está falando isso já em 97, no ano que eu me formei. E aí passei no vestibular e eu ganhava 600, eu passei no OAB, eu ganhava R$600. Aí eu passei na OAB, todo feliz da vida, com a minha carteira de advogado, cheguei para a sócia do escritório e falei, não,
Agora eu sou advogada. Ela falou, parabéns, Fábio. Você vai ser efetivado. E seu salário vai para 800. Eu falei, não é possível. Aí, assim, eu me senti a pessoa mais explorada, quase uma semi-escravidão, quando ela me deu essa notícia. E o que eu fiz? Quando você está insatisfeito com o seu salário e não vê muito espaço, você vai buscar outro emprego. Foi isso que eu fiz. E aí, pesquisando um pouco, eu consegui um outro emprego, como advogado recém-formado, para ganhar R$2.000. Então, qual é o sentimento de alguém que ganha 800 e passa a ganhar 2.000? Sentimento rico. Foi a única vez na vida que eu me senti rico de verdade, sabe? Eu dobrei o meu salário. E eu fiz uma escolha péssima, né? Eu fui por um escritório que claramente foi uma escolha errada do ponto de vista de cultura, de gestão. E aí, depois de 4 meses, e na verdade tomei a decisão que deveria ter durado 4 dias, porque era muito claro, eu pedi demissão e pela primeira vez na vida fiquei desempregado, né? Como segundo, do primeiro para o segundo ano de formado. E não foi simples. Eu estava um belo dia em casa, me liga um amigo meu e fala, Flávio, recebi uma ligação do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, buscando uma vaga para advogado em empresa. E esse meu amigo estava muito bem empregado à época, e falou, lembrei de você, né? Você não quer ir lá? Eu falei, claro, mas o CIE não é estágio, né? Ele falou, eu também achava que era estágio, mas eles recrutam profissionais até 2 anos de formado, que é onde eu estava, né? E aí era uma empresa... Eu não sabia disso até hoje. Pois é, e ninguém me falou isso antes dessa experiência. E aí, através do CIE, fui participar de um processo de seleção para uma empresa de tecnologia e acabei sendo aprovado, né, como segundo ano de formado. Meu cargo era administrador de contratos. Não tinha nem jurídico na empresa, então eu me reportava para o administrativo e para o RH ali, que era a mesma pessoa, que por uma coincidência ou não era o primo do presidente da empresa, e dessa forma totalmente não planejada, foi quando eu entrei em empresa e até outro dia aqui, em junho desse ano, 2020, passou-se 22 anos, algo próximo disso, eu trilhei o meu caminho em empresa. E aí a crítica que eu faço, e uso muito esse exemplo no curso do INSPER, e falo com o meu time, Laura, é que naquela época e até hoje, ninguém fala para estudante de direito que tem vida inteligente para advogado ou advogada fora de escritório de advocacia e fora de concurso público. Até hoje. Outro dia eu voltei para a PUC, fui dar uma aula lá e fiz essa pergunta para os alunos de 5º ano. Isso foi 3, 4 anos atrás. E foi a mesma resposta. Não, ninguém falou, você é o primeiro que fala. Então, eu tive muita sorte por esse caminho aí do CIE, e aí eu me aprofundei, mergulhei de cabeça, mas talvez se não tivesse isso, eu seria um advogado frustrado, ou talvez um jornalista de sucesso, quem sabe. E, cara, isso faz cada vez mais sentido hoje, né? Porque a gente vive uma era aí de multidisciplinariedade crescente, né? Os jovens têm cada vez um cardápio de skills maior e na advocacia corporativa, boa parte dos jovens que gostam do direito, mas que têm um perfil não de especialista, né? Mas de gestor, essa turma pode crescer, né? E ser feliz. Pode. Não, e aí eu encontrei a paz em relação à minha escolha do direito, e aí ao seu ponto, Isabela, que você havia tratado antes, foi quando eu percebi que em empresa o direito é ferramenta, né? Então, poxa, mesmo não sendo um fanático por direito, eu prefiro ler livros de basquete à noite do que livros de direito nas minhas horas vagas. Eu posso e vou continuar usando o direito como uma das ferramentas mais valiosas dentro da minha caixinha de ferramentas. Mas eu percebi que ela, é ferramenta, é importante, mas não é a única, né? E se eu tratasse o direito como a única ferramenta, certamente eu não teria avançado na carreira corporativa como eu fiz, talvez tivesse avançado em outras carreiras, mas claramente
diferente de alguns colegas, isso não era e não é a minha vocação principal. Então, de novo, hoje eu estou em paz, direito, sou muito grato, fiz a escolha certa, mas acabei caindo no meu caminho, achando o meu caminho com pouca orientação, né? Então, por isso que eu me considero uma pessoa de sorte nesse aspecto, porque acabei me entrando, mas poderia ter sido diferente. Então, o papel que a gente faz, eu acho que o Jota tem uma relevância importante, Laura Zambelli, é mostrar esse lado corporativo, essas oportunidades, né, para as pessoas tentarem ou falarem, não, eu não quero isso, eu nasci para sustentar no STF. Ótimo, né, o direito tem essa vantagem, essa amplitude, mas eu acho que no Jurídico Sem Gravata, no curso que a gente faz, nas palestras, nos veículos de comunicação, eu acho que hoje essa mensagem está um pouquinho mais clara. Mas certamente tem um espaço muito grande para a gente avançar e mostrar os encantos também aí do mundo corporativo para advogado. Flávio, ouvindo a tua resposta agora, eu ia fazer outra pergunta, mas mudei de ideia, porque me veio a seguinte questão. Nós estamos vivendo um momento de transformação aí no mundo corporativo, sobretudo com relação ao engajamento em causas. Você acha que talvez esse possa ser um gatilho para envolver os profissionais direto na formação? Assim, olha, você tem uma causa, quem está no direito geralmente tem uma causa, né? Identificar nas empresas as causas com as quais elas estão engajadas pode ser um gatilho para levar o profissional para compreender melhor esse mundo corporativo no universo jurídico, porque existe a leitura de quem está na universidade, a coisa do capitalista, né? Capitalista, né? O mundo do capital não me interessa, eu quero ir para o mundo da academia, para o mundo das grandes causas. Hoje as coisas estão muito integradas, as empresas estão cada vez mais conectadas com essas demandas ambientais, sociais, de equidade. Você acha que tem uma oportunidade, inclusive, para motivar esse profissional, que está em formação para trilhar o caminho corporativo? Eu não tenho dúvida disso, excelente pergunta, Zambelli. Eu acho que uma das coisas que eu gosto dentro da empresa é que existem muitas oportunidades e um espaço para a gente, como advogado, ter um protagonismo, tá? Eu não acho que isso vem naturalmente. Em algumas empresas, talvez um pouquinho mais, e muitas delas é um processo a ser conquistado pelo profissional. Eu acho que a gente vive um momento positivo para isso, tá? Porque eu acho que cada vez mais alguns temas estão caindo na mesa do jurídico, né? Um deles, talvez o mais claro deles, é a área de compliance, né? Começou como, onde eu vou encaixar isso, né? Então é o jurídico. Então o jurídico acabou caindo e hoje, olha o que se tornou a área de compliance, né? Eu vejo outras coisas também, como relações governamentais, que é outra área bárbara para a gente se desenvolver e assumir ou ajudar a criar essas coisas. Mas e essas coisas, esses exemplos que eu dei são mais ligados necessariamente, ou não necessariamente, mas mais próximos da área jurídica. Mas sem prejuízo disso, tem uma série de outras causas dentro da empresa que também não são mais opcionais dentro do mundo corporativo, né? Então, a questão de sustentabilidade, a questão de diversidade, a questão de inclusão, a questão ambiental, enfim, uma série de bandeiras que eu acho que o jurídico pode não só ajudar do ponto de vista técnico, porque muitas dessas áreas ainda são carentes de uma regulamentação, até porque são novas, então é natural que assim seja, mas também como um fator importante, Zambelli, do profissional da área jurídica, independente da senioridade, se integrar dentro da cultura da empresa. À medida que você é visto como parte da cultura, é mais uma raiz que você planta lá, é mais um espaço que você preenche, é mais um alicerce aí para você continuar nesse rumo. Então, eu acho que isso é uma oportunidade e que a gente acho que deveria aproveitá-la da melhor forma possível, se não estamos ainda fazendo. Cara, eu adorei essa pergunta, Zambelli, das causas, e, enfim, também a resposta do Flávio. Eu acho que isso
vale a gente explorar no site. Fazer produzir conteúdo sobre isso, né? Entrevistar gente de empresa, falar com estudante, falar com professor universitário. Eu acho que isso pode ser... Olha, não estou querendo, obviamente, desidratar os escritórios. É só dar mais opções para a turma. Desculpa interromper, mas a resposta do Flávio, só para concluir, Flávio, a sua resposta me trouxe uma outra questão. Está ficando séria a conversa, não era para ser, mas acho que é interessante tratar as oportunidades surgem também durante a conversa. Nós temos um caso hoje emblemático, nacional, que é de um personagem que liderou um movimento de combate à corrupção no judiciário e que está agora migrando para cuidar da integridade de empresas. E tem uma discussão, tem um tabu na sociedade, quer dizer assim, o cara vai cuidar da integridade de empresas? Isso não é também uma causa importante? Não é uma causa nobre? Quer dizer, eu tenho uma série de restrições a esse tipo de debate. Olha, o cara foi ganhar dinheiro, o cara se ele tem uma missão de combater a corrupção no setor privado e cuidar da integridade de empresas, também eu vejo nisso uma missão bastante nobre. Então, assim, você trouxe a tua resposta, né? A minha ideia nem era tratar essa causa, mas você colocou uma outra causa importante, que é a causa da integridade. A causa das conformidades, né? Isso também deveria servir de estímulo profissional de direito que está em dúvida. O que eu vou fazer numa empresa? Você vai, inclusive, lutar ali por uma agenda que é uma agenda ética, uma agenda que dialoga com o direito, né? Com a formação do direito ali na sua essência. Né? Desculpa, você falou nisso e eu isso eu acho que não são causas da empresa, ou causas do Estado, ou causas do governo, ou causas da ONG, acho que são causas da sociedade, né? E a empresa tem um papel extremamente relevante dentro da sociedade, é o motor econômico, estou muito convencido disso, e está sendo cobrada para uma participação em tais causas cada vez mais forte, e assim como o movimento de compliance e de corrupção, é muito evidente para mim que é um movimento sem volta. Não é uma modinha passageira. Então, conectando essa minha resposta à sua primeira pergunta, sim, eu vejo uma excelente oportunidade profissional para quem está no mundo jurídico corporativo abraçar isso, desde que se identifique, senão fica uma coisa pobre, né, e não se sustenta ao longo do tempo. Tem um trabalho de identificação, se essa causa da empresa tem a ver com as suas causas, com as suas motivações, e se você perceber isso, a minha recomendação vai de cabeça, abraça, porque vai te ajudar, primeiro, a ter uma satisfação profissional ainda maior. A gente precisa desses combustíveis, né, dentro do dia a dia, e vai te fortalecer como na posição de advogado, estagiário, executivo dentro da sua corporação. Então, são oportunidades, e eu acho que como jurídico interno, Zambelli, o que não falta dentro de empresa é oportunidade. Eu já ouvi de outros profissionais que talvez o jurídico seja a área mais privilegiada da companhia em relação a conhecer o que está acontecendo dentro da empresa. Pelo que passa na nossa caixa de e-mails, dos nossos papeizinhos aí na mesa, ao longo do tempo, você tem condições de ter uma visão total da empresa, né? Só que se a gente não tem disciplina, se a gente não tem processo, se a gente não tem organização, se a gente não tem metodologia, a gente não aproveita isso. A gente está sempre carimbando o contrato e respondendo e-mail. Não é isso que vai levar a gente para o próximo passo. Enfim, dessa capacidade de absorver esse conhecimento, que pela nossa posição dentro da empresa, naturalmente passa pela nossa mão. Seja questões do dia a dia corporativo, sejam questões como essas causas que têm ganho cada vez mais relevância dentro da companhia. Flávio, vou fazer uma pergunta agora de transição para a gente chegar no assunto que eu e o Fábio estamos mais curiosos para falar, que é basquete. A pergunta de transição é: você assistiu aquela série do Netflix dos coaches? Eu já assisti, que tem o Mourinho, que tem o Doc Rivers, essa mesma, né? Essa, da moça do futebol feminino. Isso, tem a técnica, exato. Assisti. O que a paixão pelo esporte te ensinou como profissional? Que você consegue executar, enfim, como profissional, e você trouxe do mundo do esporte? Assim, eu vejo duas coisas. A primeira é trabalho em equipe, né?
Então, eu não sei se é esse. Eu estou lendo o livro do Rafael Nadal agora, Zambelli, e ele faz um paralelo, por mais que seja um esporte individual, né, em algumas páginas muito legais, ele fala da importância da equipe. Então, eu estou falando isso é mais claro, talvez, nesse esporte coletivo, como basquete, futebol e outros, mas vale de uma maneira geral. Então, todas as minhas realizações, Laura, 100% delas profissionais, elas foram através de pessoas. Então, isso é uma coisa muito clara para mim. E quando você olha no esporte, por mais que tenha o talento individual, e isso é nato e também isso pode ser desenvolvido, tem uma interdependência ali entre os jogadores, entre as comissões, entre a torcida, entre todos, que é o sucesso de um time vencedor. Então, por mais que essa analogia seja bem antiga, né, não é de hoje, mas como eu sou apaixonado por esporte, eu me envolvi nessas coisas muito fáceis, muito rapidamente, eu digo de uma maneira fácil. É a primeira, que eu acho que eu faço bem. A segunda, que eu acho que tem um caminho ainda para melhorar bastante no esporte profissional, é a questão da disciplina, né? Então, claro que eu estou influenciado aqui pelo Nadal, que é um maluco mentalmente nesse aspecto, mas se você olhar os campeões de verdade, aí todos são meio malucos, né? E fazem renúncias e têm uma força mental e uma disciplina e um foco muito grande. Então, é uma coisa que eu preciso melhorar, eu acho ainda, me cobro muito disso, me cobro mais do que eu deveria, mas isso é da minha natureza, mas é um exemplo, né? Assim, nada vem fácil, e as conquistas mais importantes são aquelas que você se esforçou mais e vão te marcar sempre. Então, esses dois aspectos, né? Um aspecto mais coletivo, mais um aspecto de disciplina e dedicação e foco numa visão mais individual. Bom, agora eu vou deixar o Fábio deitar e rolar aí no basquete, porque eu sei que ele é super fã também. Eu vou ali pegar um café. Não, Flávio, você falou de cultura e missão, né? E você também mencionou que estava entre as suas leituras recentes, você falou do Phil Jackson, né? E eu queria entender um pouquinho se você, enfim, toda a trajetória do Phil Jackson está muito ligada à espiritualidade, eu não sei se a expressão correta é essa, mas a maneira com que ele lida com os sentimentos e como ele transmite isso para as equipes dele. Na verdade, eu acho que na essência de um head coach, acho que o Phil Jackson é o mais completo de todos. Eu queria saber se você enxerga ali lições na trajetória do Phil Jackson e outros treinadores, de outras personalidades, você falou do Nadal, do esporte, que te ajudam a construir cultura, ajudar nesse processo de missão, que eu acho que é muito quando trabalho em equipe, como você mencionou, é um aprendizado constante. Eu queria saber se você tirou alguma lição dessas leituras aí para o seu dia a dia, como formador de uma cultura interna na tua equipe. Não, sem dúvida. Eu sou fã dele, né? O maior campeão aí da história. E ele tem esse lado de verdade, né? Para quem não conhece muito, um cara formação budista, com muita indicação de leitura, de yoga e de outras coisas. Eu não evoluí nesse ponto ainda, todo mundo fala que é super legal, que eu deveria, mas acho que aí falta um pouco dessa autodisciplina, sofro um pouco com isso. Mas eu acho que a diferença deles, André, e aí dá para fazer uma analogia com gestão de equipes, é que ele conseguiu mostrar para todos algo maior dentro daquele ambiente, né? Ele não ia ensinar o Michael Jordan, o Kobe Bryant, o Shaquille O'Neal como arremessar ou como enterrar, não era o papel dele. E quando a gente é gestor de gestores, né, a gente não está lá para ensinar como a pessoa arremessa, ou como ela vai buscar informação jurídica, ou como ela vai se comportar perante o cliente. A gente vai buscar alcançar e despertar outras motivações, né, para que no tempo de dificuldade eu respire e falo, eu estou aqui por uma coisa maior. Esse dia vai me ajudar a chegar mais perto onde eu quero chegar pessoalmente, né? Então, ele tinha, e o livro fala muito bem disso, você sabe, uma relação muito diferente com cada estrela. Então, não é que ele vinha com um discursinho zen para todos os atletas lá e achando que
serve para todo mundo, né? Então, ele sabia identificar, e fala muito sobre conhecimento, né, de time, né? Então, para a Laura, esse incentivo aqui funciona muito bem. Se eu for com esse papinho aqui com o Zambelli, ele vai me achar não vai servir nada. A motivação dele é outro caminho, né? Seja ser mais duro, seja ser mais inspirador, mais técnico, mais físico, enfim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tenta fazer. E nesse momento de pandemia, para não perder o tema da vez aqui, é um desafio, né? E alguém como eu chegando num ambiente, é difícil a gente ler o ambiente através da tela do computador. Dá para fazer, mas não é a mesma coisa. Então, isso acho que é uma outra exigência que o Phil Jackson não teve que passar, mas nós aqui como gestores tem sido um desafio, né? Mas essas lições aí das grandes feras ajudam demais também. Em termos de... Desculpa, só para não fugir rapidinho, Laura, eu já te devolvo, tá bom. Desculpa. Quem gosta de esporte costuma ter um alto envolvimento com competitividade, com competição, né? Eu queria saber se você também é um cara competitivo na vida e na profissão. Demais. E isso, de novo, acho que isso tem um lado bom e tem um lado muito ruim também. Então, eu lembro que na outra entrevista que você fez, Laura, você perguntou para uns dos entrevistadores lá se aquela atividade esportiva, acho que foi o Elias, né? Não, isso é terapia? Isso me ficou na cabeça, assim, porque jogar basquete, jogar tênis não é terapia, ao contrário, né? E o tênis, em particular, começou a ser um problema para mim, de uns tempos para cá, por essa questão, né, de competição. E quando eu falo competição, parece que eu estou indo disputar o Roland Garros. Não, é aqui na quadra do clube, com o meu amigo. Então, assim, parece que você está disputando uma coisa extremamente importante. Então, eu acho que é legal no aspecto de te dar uma motivação, te dar uma garra. Mas, por exemplo, eu comecei a ter contusão, Zambelli. Então, assim, fisicamente, isso deixou de ser uma distração e passou a ser um problema. Então, eu tirei o pé disso e parei de competir em alguns torneiozinhos aqui do clube, coisas simples, né? Mas acho que foi um exemplo de que não estava me relaxando. Então a gente fala, atividade física, tal, para relaxar a mente, para mim não muito, né? Acho que depois dá isso, mas quando a gente está ali, esse espírito aí de competição tem esses dois lados aí. Mas assim, de novo, é da minha natureza, eu também não tenho a pretensão de querer mudar isso, e acho que faz parte dessa maturidade que a gente sempre está tentando aprimorar, conhecer seus limites, né? Então aqui o limite foi físico, não adianta. Eu aprendi a jogar tênis depois de velho. Eu vou sempre perder para o cara que começou desde 11 anos, faz 10 anos que não pega da raquete, ele vai jogar comigo e ele vai ganhar. E eu ficava bravo comigo porque ele ganhava fácil, enfim. As bobagens. Você fala, não, o que eu tô fazendo? Mas acho que é uma lição de autoconhecimento que para mim é a melhor ferramenta de todas. E trazendo isso para a profissão, Flávio... Agora sou eu, Fábio, agora sou eu. O que você pratica de esporte hoje, Flávio? Quais todos você já fez na vida? Por onde tanto você pulou? Uhum. E queria saber se a paixão pelo basquete, especialmente, nasceu nos Estados Unidos. Não, eu comecei a jogar basquete muito cedo. Eu tenho uma frustração na vida, porque por falta de orientação eu nunca tive a chance de tentar entrar num clube, treinar, para ter uma atividade mais regular. Então eu sempre fui meio de rachão, assim, atleta pouco direcionado. Então acho que é uma coisa que eu tenho essa frustração pessoal. Não que eu fosse ser um profissional, não, mas eu poderia ter desenvolvido isso, né? E aí teve mais duas fases em minha relação com o basquete. Uma foi nos Estados Unidos. Eu fui morar numa cidade de 300 pessoas lá, no interior de Oklahoma, assim, um ambiente extremamente rural. 300 pessoas na área geográfica. Na cidade tinha menos de 150. Minha classe tinha 8 pessoas. Minha formatura foi com 8 pessoas, né? Então, o basquete lá me salvou, literalmente, né? Porque a gente acabava a escola às 3 da tarde, ia para o treino de basquete, acabava às 5, tinha o que fazer,
né? Então eu fazia, o que eu fazia com os amigos? Jogava basquete das 5 às 8. Então foi uma válvula de escape muito importante, além da minha família local lá, que foi uma coisa incrível também, tive muita sorte. Então, a partir dos Estados Unidos, eu me envolvi mais com basquete. E aí eu voltei para o Brasil, mais envolvido nisso, e de uns 7, 8 anos para cá, 7, eu tive um outro salto, entre aspas, em termos de envolvimento, que foi incorporar isso nas minhas viagens pessoais. Tive a sorte de, através da Netshoes, onde fui diretor jurídico, conhecer o pessoal da NBA e acabei, a partir daí, desenvolvendo um relacionamento muito próximo. Eu sou fã do trabalho que eles fazem. Então, já fui nos últimos 7 All-Star Games presencialmente, fui nos últimos 4 finais. Então, a minha vida pessoal, assim, de viagem, está muito conectada ao basquete. Então, não é só o basquete enquanto atividade física, mas basquete enquanto ambiente. Eu consumo o basquetebol, é a coisa que eu mais conheço hoje na minha vida, sem dúvida é isso. De novo, vocês acho que já perceberam, né? Eu meio que mergulho de cabeça e aí vai. E o basquete tem sido talvez o melhor exemplo aí nos últimos tempos, né? Flávio, você falou do teu envolvimento com o basquete. Me parece uma coisa muito mais do que torcer para algum time, algum clube, ou gostar de algum atleta especificamente, mas da sua ligação com a cultura do basquete, quer dizer, o que acontece no entorno do basquete, a NBA, na verdade, é uma comunidade, né, hoje, não é apenas uma liga de esporte profissional. É curioso, porque eu me identifico um pouco, porque eu tenho uma paixão por um time, né, por uma franquia, né, que é o Boston Celtics, que foi o Larry Bird foi o cara que me fez olhar para o basquete de um jeito diferente. Mas eu não sou quando tenho uma viagem, quando eu tenho a oportunidade de ter contato com outros times, com outras equipes, eu vibro igualmente como se estivesse torcendo para o meu time, né? Eu vi as tuas fotos com o Steph Curry, com o Magic, com o Kobe, eu fiquei pensando, poxa, me parece que é uma pessoa que não é assim, eu vejo no futebol, tem uma coisa de identificação com o clube, uma paixão com o clube que você não abre mão, e assim, o teu oponente é um adversário que você não aceita e você não reconhece a virtude nele, né? No basquete eu acho que tem uma coisa um pouco diferente que eu acho bacana, que é você reconhecer a virtude dos craques, dos caras que são, dos profissionais que são inspiração para você, né? Você acha que tem um pouco disso na tua relação com o basquete? É uma coisa muito, supera assim, uma paixão clubística? Sim. Sim, muitos sobre isso. Não, perfeito. Muitos me perguntam, né, qual time você torce lá fora. Assim, eu não tenho não tenho um favorito. Eu gosto muito das historinhas. A NBA, ela é perfeita de contar as historinhas de cada clube, de cada franquia. Então, não é só do time que tá, da franquia que está concorrendo ali, o favorito, né? Então, você vê no meio da tabela, você vê embaixo. Então, cada time tem a sua dinâmica. E à medida que eu estou inserido nisso, eu me interesso por essas dinâmicas. Então, para um cara fanático como eu, não é só quem vai ganhar o campeonato. Isso é uma das histórias e tem 30 franquias e cada uma tem uma história particular de dificuldade, de superação, de decepção, de frustrações. Então, entrar nesse mundo, né? E esse mundo também me trouxe, Zambelli, para o basquete nacional também. Então, me envolvi com o pessoal do NBB, que é uma iniciativa de liga, né, criada aqui no Brasil. Acho que é um baita case de sucesso. Cada vez mais o basquete brasileiro, através do time de liderança da Liga Nacional de Basquete, tem feito um trabalho cada vez melhor. E aí eu vou me metendo nas coisas, já lá no Pinheiros, dou os meus palpites, enfim. É um pouco dessa agitação mental aqui que eu estava falando com a Laura no começo, que é muito legal muitas vezes, e às vezes eu preciso parar e respirar. Poxa, calma, vamos fazer as coisas com calma. Mas assim, quando você se apaixona por um tema, quando a gente se envolve, né, não parece uma obrigação. Você vai mergulhando e quando você vê, você está com um monte de atividade. E o Júlio Sem Gravata nasceu assim também, né? O nosso curso lá no INSPER nasceu assim, não teve um planejamento estratégico. Não, as coisas foram acontecendo graças às pessoas. Então,
Você junta 2 ou 3 malucos lá, Laura, que acreditam numa coisa, e o pessoal está disposto a trabalhar e te contribui, te fortalece, é legal ver as coisas acontecerem, né? Então, seja a minha trajetória aí como espectador de basquete, mas seja esses casos mais concretos aí dentro da vida corporativa, são exemplos disso, né? E aí volta na questão das pessoas, né? Se a gente consegue se conectar e está aberto para isso, é incrível ver o poder, né? A gente olha algumas coisas que já foram feitas, parece que foi um negócio super... Não foi, mas foi a partir de uma iniciativa, de uma vontade, de uma coragem, de uma cara de pau, de uma confiança, e aí as coisas vão acontecendo. Eu não conheço outra fórmula, né? Eu acho que cada um tem a sua, e eu ouvi todos os podcasts aqui do Jota, do Happy Hour, recomendo quem não fez ainda, super divertido, eu fazendo minha ginástica lá, ouvindo o pessoal falar, foi super legal, e cada um tem a sua história, né? Acho que a beleza está nessas diferenças, e o quanto a gente pode aprender com cada história. Então, voltando ao ponto do Zambelli, cada historinha de cada franquia, mesmo aquela ali que não ganha nada há 40 anos, ou a sua, o Boston, que montou um baita timão e não conseguiu encaixar ainda, achar a química, tem um aprendizado, né? E você se conecta com isso, pelo menos tem essa troca para mim. Acho que essa é uma boa palavra, tem essa troca. Eu tenho uma curiosidade pessoal, se a Laura deixar, posso perguntar, Laura, uma curiosidade pessoal para ele? Eu estou me sentindo culpada. Eu estou me sentindo culpada desde que eu te atropelei grosseiramente. Não. Vou ficar quieta agora. É happy hour, é happy hour. Desculpa. Só tem problema. Você prometeu uma tulipinha para mim, até agora não veio a tulipa. É verdade. Vou mandar 2 para mim. Flávio, uma curiosidade pessoal, porque é sobre a gestão do seu tempo com as suas atividades e a sua paixão pelo basquete. Porque eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo. Na década de 90, eu tinha tenho um amigo, até hoje muito amigo meu, que gosta muito de basquete como eu. Uhum. E naquele momento foi quando a finada DirecTV, ofereceu aqui no Brasil pela primeira vez um pacote de League Pass que era muito restrito ali. Tinha 2, 3 jogos por dia, no máximo, altas horas da madrugada. Uhum. E aí nós estávamos conversando sobre se vale a pena comprar, vale a pena não comprar. E ele me fez um alerta e falou assim, ó, compre, mas faça uma escolha, ou o League Pass ou o seu casamento. E hoje o League Pass é muito mais do que era aqueles 3 jogos por dia. Hoje, qualquer dispositivo, qualquer lugar que você esteja, você assiste todos os jogos, escolhe, VT, vários ângulos, olha estatística. Como é que você faz para gerir o seu tempo aí na vida doméstica? Já te causou algum problema, alguma encrenca doméstica séria, ou a sua paixão pelo basquete ou não? Não, eu acho que sério não. Uma das coisas mais legais que eu consegui fazer, Fábio, foi esse ano, que foi levar a filha para o All-Star Game de Chicago. Então, me sinto muito feliz com isso, porque ela virou uma viciada em basquete, né? Quase num grau tão perigoso quanto o meu. Então... Qual a idade dela, Fábio? Tem 17. Então... E ainda, e por uma coincidência, né? Foi esse ano, em fevereiro. Então, depois do All-Star Game, praticamente não teve mais nada, entrou a pandemia, né? Então, não sei quando eu vou ter uma chance igual a essa, então foi uma coisa super legal do ponto de vista doméstico que aconteceu. Mas as meninas aqui respeitam muito isso. Às vezes tomam umas broncas aqui, porque a coisa passa um pouco do limite, mas o League Pass eu não assino, justamente por isso. Sabe, eu não assino, porque eu tenho medo de me contaminar ainda mais, porque isso é um negócio, eu acho que isso é um negócio sem volta, para todas as outras coisas que eu faço na vida. Então, estrategicamente, eu não assino, a mão treme, assim, às vezes por abstinência, mas sabe que eu quero ficar longe disso, porque se eu chegar muito perto, vai ser difícil eu me livrar. E eu até brinco, né? E várias pessoas fazem essa pergunta. E é um pouco de dosagem aqui dentro desse meu vício, digamos assim. E ontem saiu, não sei se vocês viram, o Spotify lançou a retrospectiva, né? E eles pegam, super legal isso, as músicas que você mais escutou. E aí saiu lá os podcasts, né? Que você mais escutou. E o tempo
em minutos que você escutou cada um. E aí os meus top 10 ali é tudo de basquete. Né? Então eu falei, poxa, acho que eu estou ficando meio monotemático, mas é uma válvula, então não me sinto mal por isso, ao contrário, porque eu sei que eu faço um montão de outras coisas e tenho um enorme prazer consumindo esse tipo de conteúdo e me ajuda em outras coisas da vida, certamente. Flávio, você joga bem basquete? Para um nível rachão, eu acho que eu engano bem, né? Por isso que eu acho que eu tenho essa frustração, Laura. Eu joguei muito pela faculdade também, então o basquete me ajudou a me manter na faculdade e não ir para o jornalismo. Isso foi outra coisa, bem lembrado, tinha esquecido de falar, foi bom que você falou isso. Eu me envolver no basquete acadêmico e na atlética foram uma das âncoras que me mantiveram no direito. Mas eu jogava pouco lá, porque tinha gente primeiro muito melhor e os jogos jurídicos 20 por 20, cronômetro sem parar, então não tem muito tempo para muitas experiências para gente que não tinha tanta bagagem competitiva como outros colegas. Então eu fazia parte do time, mas jogava pouco. Mas nem por isso me impediu de ter jogado mais do que 10 jogos jurídicos, inclusive depois de formado. Eu voltei jogando basquete pela PUC. Cada ano as atléticas podem escolher até 10 atletas com 2 anos de formado. Então também tive a chance de voltar 2 anos ainda, joguei mais 4 jogos jurídicos depois de formado. E minha camisa de basquete, por mais que ela não tenha entrado tanto em quadro nos jogos jurídicos, está na parede do meu escritório aqui em casa. Então foi outro símbolo importante dessa minha trajetória, entendeu? Me ajudou muito a me integrar, assim, como o Fábio falou, né? Essas causas te ajudam a te integrar dentro da companhia, a atlética, e poderia ser o centro acadêmico, outras atividades que o ambiente da faculdade propicia, no meu caso foi o esporte, foi a atlética, foi o basquete, me vincularam muito forte àquele ambiente e não tenho medo nenhum de dizer, se não fosse por isso, talvez eu teria deixado a faculdade e ter trilhado um outro caminho profissional. Então, sempre que eu vejo a camisa ali pendurada na parede, até hoje, eu lembro disso, é importante para mim. Flávio, deixa eu sair um pouquinho da área esportiva. Queria saber de você se estamos chegando aí no final de ano, etc. Final de ano, festas de final de ano, Natal, essa coisa de virada, isso mexe com você de alguma maneira? A meta, você é um cara de metas, de colocar objetivos, você é um cara que tem alguma ligação sentimental com essas coisas de final de ano? É uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho com virada de ano, né? Porque é um momento de retrospectiva. Eu gosto de retrospectiva. Adoro programa de retrospectiva, acho interessante. Sempre a gente se surpreende, né? E fala, poxa, isso aconteceu esse ano, né? Parece que foi há tanto tempo. Mas faz eu rever metas, né? Eu sou movido por... meio chavão, né? Movido por desafio. Não é esse sentido. É no sentido, assim, de ser parte de alguma coisa que transforma. Então... os meus sucessos profissionais foram em projetos ou em ambientes que eu estava lá para ajudar uma transformação, né? Então, em outras, eu sempre, assim, água parada, água morna, dias de escritório que eu não saía da empresa, eu começava a bater a cabeça na parede, assim, sabe, Zambelli? Então, essa inquietude mental que eu falei para a Laura no começo do nosso bate-papo. E, de novo, isso não é juízo de valor, tem gente que gosta de ambientes mais calmos. Eu acabei me desenvolvendo em ambientes como o ambiente do varejo, telecom, agora consultoria, que a última coisa que tem lá é água morna, é ao contrário, né? A tempestade o tempo todo. E aí, quando a gente vira o ano, né, você faz aquela respirada para retrospectiva e fala, poxa, o que eu também posso fazer mais a partir de agora? Então, mexe. Eu estou preocupado com essa virada de ano, sabe, Zambelli? Porque esse ano foi tão diferente, né? Como vai ser a nossa retrospectiva? Do ponto de vista de conquista, vai ser muito diferente. Não estou dizendo que vai ser ruim, estou dizendo que vai ser muito diferente dessas outras reflexões que a gente fazia em anos, digamos,
menos caóticos como esse, né? Então, e outra coisa legal, acho que desse período, é que renova as esperanças. Então, tem aquela mágica, né? Ano novo, vida nova. Então, acho que também é um combustível para a gente dar aquela respirada. Puxa, aquele negócio eu não consegui fazer, deixa eu focar aqui. E o desafio é manter isso ao longo dos outros meses do ano, não só em janeiro. Flávio, duas perguntinhas. Como é que estava o seu mood na virada de 2019 para 2020? E queria saber se você é supersticioso. Não, eu não sou supersticioso. Não sou. Eu acredito em um monte de... Eu acredito muito no esforço das pessoas e eu acredito na força de estar bem conectado e estar bem amparado e estar bem cercado de energia e de pessoas do bem. Eu acredito muito numa rede do bem que se ajuda. Eu acho que se a gente pode chamar isso de superstição, é o que eu acredito. E eu estava na virada do ano passado, Laura, num momento de incerteza profissional em relação claro, né, comprou a Nextel em dezembro, a gente comprou em março e a gente aprovou a transação em dezembro. Então, tinha uma insegurança, uma incerteza de como seria a nossa vida sob a nova gestão, né? E justiça seja feita aqui, é claro, fez um processo de integração super humano. A gente tinha 50 pessoas no jurídico, né? Então, eu estava preocupado comigo, obviamente, mas também com todo o time. E todos foram integrados dentro do ambiente da Claro. Então, mas naquela época, para todo mundo, e não adiantava dizer que isso não me afetava todo mundo, era um tema de preocupação. E no final foi muito melhor do que todo mundo imaginava, independente dessa minha última mudança, que foi uma opção de mudança mesmo de carreira, mas eram tempos de preocupação, né? E a gente olhando de hoje, a gente talvez percebe, nossa, que bobagem, né? Se preocupando com isso. Hoje tem tantas outras coisas talvez mais sérias na vida de todo mundo, e na minha também acontecendo. Mas não há como negar que isso é um ponto de atenção sempre, e uma virada de ano faz a gente refletir sobre várias coisas da vida, obviamente o lado profissional também. E a superstição? Não sou muito... Não entro na quadra de pé esquerdo, não. Ah, alguma coisinha tem, então. Eu não entro. Eu acho que eu respeito, assim, acho que se serve de motivação para as pessoas, vale, né? Desde questões mais espirituais, religiosas, ou é o som longuinho, ou dá 3 pulinhos, assim, não julgo isso, ao contrário, né? Acho que se funciona para as pessoas e é coisa do bem, vamos fazer, e estamos juntos e abraçamos a causa, mas não é isso que me move, não, e não me sustento muito nisso, não. Zamba, a gente está se encaminhando aí para o final? Não, daria para ficar aqui mais 3 horas para falar de um assunto específico, mas aí vai ficar chato, você vai me cortar várias vezes se eu for falar de basquete. Ai, então, desculpa! Brincadeira. Bom, então, Flávio, eu queria ouvir uma coisa de você, uma indicação de alguém do universo aqui, dos executivos jurídicos de HellGov do Brasil, que você sugere para que a gente traga para um happy hour, e por quê? E uma só, por favor. Uma pessoa Uma só? Uma só. Eu pensei em algumas para te falar, né? Então eu vou te falar uma só. Eu vou te indicar a Dani Albuquerque. Ela é diretora da Vigor. Ao lado da Mira, ela é a minha referência de gestão em departamento jurídico. Eu acho que são 2 mulheres bem diferentes, assim, no aspecto totalmente sem gravata mental, sem mimimi, e ao mesmo tempo diferentes entre si. Então, gosto, sou fã da Dani Albuquerque, sou fã da Mira Chamas também, acho que são 2 excelentes profissionais. Mas tem mais aqui, depois eu te falo outros nomes aqui, porque tem um monte de gente legal com história
de vida divertida. Acho que vai ser ótimo para vocês e para o público do Jota. Maravilha. Com a Mira eu já falei, já convidei. Agora é só marcar, mas está anotada aí a Dani. Anota a Dani também. Boa. Você quer falar de alguma coisa que a gente não perguntou antes de encerrar? Quer deixar algum recado? Eu queria agradecer, eu sou fã do Jota, eu acho que o Jota, a gente tem a nossa coluna, Júlio Sem Gravata, que aliás precisamos dar uma energizada nela, né, Laura? Você me dá umas broncas com razão. Mas, assim, eu acho que o Jota, ele atende um público muito variado. Então, quem precisar de informação técnica ali, julgamento, vocês têm um canal muito legal. Mas vocês têm outros lados também, como esse nosso podcast aqui, como a coluna Justo em Gravata, textos sobre gestão. Eu sinceramente, assim, eu acho que vocês fazem isso de uma forma leve, que tem muito a ver com a forma sem gravata, sem a gravata mental, né? Vamos sempre lembrar, o que a gente combate não é a gravata no pescoço, Zambelli, é a gravata mental, né, que é um símbolo de atraso, de excesso de formalismo, de linguagem diferente, que não tem nada a ver com esse nosso papo, para mim não tem nada a ver com o Jota, não tem nada a ver com o futuro do profissional dentro das empresas, dentro do escritório. Então, eu queria agradecer ao Jota, dizer que eu sou fã. Eu queria fazer um convite para as pessoas seguirem, contribuírem com o Júlio Sem Gravata. É um instituto que promove a modernização da advocacia corporativa. Não é à toa que a gente está dentro do Jota. A gente tem quase 20 mil seguidores, Laura. É um negócio meio maluco, né? Sem nenhum push, nada ferramenta de marketing. São pessoas aí que dedicam parte do seu tempo para esse tema. E eu fico muito feliz para ver, quando eu vejo a amplitude que isso trouxe. Então, é um convite para quem quiser continuar esse bate-papo. Os fóruns, as redes sociais do Júlio Sem Gravata, assim como o Jota, são uma excelente plataforma. A gente está super à disposição e a gente precisa de gente disposta a gerar esse conteúdo e conversar sobre isso, porque a gente ainda está engatinhando ali, estamos ali um pouco na superfície, a gente vai mergulhar no pré-sal, muito forte nisso. Esse é o caminho, sem a menor dúvida. Legal, muito obrigada. E, aliás, para quem está nos ouvindo e quiser sugerir artigos, seja por meio do Jurídico Sem Gravata, né, porque eles têm uma coluna e a ideia do Flávio sempre foi aceitar a sugestão dos colaboradores, né, ou diretamente com o Jota, a gente está às ordens. Esse é um tema que super nos interessa, de fato. Boa, legal. Muito bem, obrigado a vocês, obrigado, Zambelli, legal o nosso papo. Depois a gente tem que, acabando essa loucura aqui, a gente vai se encontrar pessoalmente. Eu vou te mostrar as fotos aí que eu tenho lá do basquete, você vai contar suas histórias do Celtics e continuar esse bate-papo. O All-Star Game do ano que vem pode ser uma boa oportunidade, já que a gente vai poder viajar, né? Então vamos assistir pela TV. Estamos discutindo aí se vai ter, não vai ter, era para ser indiano agora, ficou para 2024. Isso é uma das coisas que a NBA não definiu ainda, mas de qualquer maneira, assunto não vai faltar. E Laura, obrigado aí pela sua gentileza. Você é um exemplo sem gravata. Então eu queria te dizer isso, o seu jeito direto de falar e sempre disponível, bem-humorada, tem tudo a ver com... É a cara do Jota. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado, é um privilégio estar com vocês aqui. Boa. Obrigada. Zambelli, desculpa de novo. Assim que a gente desligar, eu vou me chibatar mais um pouco e te mandar uma mensagem aí. Eu fui grosseira, estou me sentindo mal. Aqui é o happy hour. Eu concordo com o Flávio. Concordo gênero, número e grau com o Flávio. Você é a cara do Jota, então tá tudo certo. Eu também estou achando a cara do Jota cada vez mais, então nós estamos iguais. Boa. Estamos bem na foto. Um dia você me dá um pedala para eu me sentir menos mal, tá? Por favor. Combinado. Gente, obrigada. Até o próximo happy hour na próxima sexta. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.